A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te honramos e te agradecemos por sua poderosa presença. Te agradecemos por sua glória. Te agradecemos pelo poder da tua palavra. Te agradecemos, Pai Celestial, pelo Espírito Santo que está operando em nossas vidas. E outra vez abrimos nossos corações e mentes para receber a sua palavra com alegria, com fé e mansidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero ler algo para vocês no livro de Efésios, capítulo de número 3. Continuaremos estudando. O nosso assunto, a plenitude e o fogo. Aleluia! Estamos falando da plenitude e do fogo. Porque onde há a plenitude do Espírito, ali há o fogo do Espírito. Louvado seja Deus! Sabe, em nossa vida cristã, há certas coisas que nós temos que lidar, algumas delas em conflito, mas Deus, Ele nos fez de tal forma que, sendo nascidos da Palavra de Deus, sendo nascidos do Espírito de Deus, não deve haver nenhum tipo de deficiência na nova criação. A nova criação foi perfeitamente desenhada pelo Espírito de Deus. O cristianismo não é uma religião. Aleluia! Ele é a luz de Deus na pessoa humana. A pessoa humana tem a capacidade de conter Deus. Deus pode habitar em uma pessoa humana. A Bíblia nos diz que seres humanos são vasos que podem ser habitados. Mas neste mundo você tem que decidir quem vai viver em você. Aleluia! Eu quero começar a ler do versículo 14, Efésios capítulo 3. Por esta causa eu dobro os meus joelhos diante do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra é nomeada, para que Ele possa garantir a vocês, de acordo com as riquezas da sua glória, que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A tradução literal do que eu acabei de ler é que vos torneis fortes pelo poder dele. Essa é a tradução literal. Significa tornar-se forte. Forte não em tamanho. Aleluia.
ser fortalecido com poder pelo Espírito de Deus no seu homem interior. Isto vem de dentro de você. Que Cristo possa habitar em seus corações pela fé, para que vós, arraigados e alicerçados em amor, possam compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Aleluia! E conhecer o amor de Cristo, que vai além, seria uma tradução melhor, do conhecimento. Para que vós, e eu gosto disso, para que vós possais ser cheios com toda a plenitude de Deus. Oh, aleluia! Veja na sua Bíblia, está bem aí? Verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que possais ser cheios da plenitude de Deus. Ele quer que sejamos cheios com a plenitude de Deus. Sabe, no capítulo 5, onde diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios do Espírito. Ele continua pensando na mesma linha quando ele diz ser cheio do Espírito é ser cheio com a plenitude de Deus. É o que ele diz quando diz ser cheio do Espírito, ser cheio da plenitude de Deus. Há uma plenitude de Deus. Uma coisa é ter Deus e outra coisa é ser cheio da plenitude de Deus. Significa ser cheio da completude de Deus. Aleluia! Muitos anos atrás, os cristãos costumavam usar um certo termo sobre, sabe, o que as pessoas chamavam de o batismo do Espírito Santo, por causa de um entendimento errado das Escrituras, chamavam de batismo do Espírito Santo. Bem, nem se usava o termo batismo do Espírito Santo antigamente. Eles usavam o termo plenitude do Espírito, não perguntavam, você foi batizado no Espírito Santo? Ora, se você nasceu de novo, você foi batizado no Espírito. Eles diziam, você já recebeu a plenitude do Espírito? Mas como eu disse, isso foi um pouco confundido, porque muitos começaram a achar que quando se nascia de novo se recebia uma certa medida do Espírito, e então, quando o Espírito se movia ou se manifestava, era a plenitude, mas ainda assim era mais correta do que a ideia de que você é batizado no Espírito depois que nasce de novo. Porque quando você nasce de novo, este é o momento em que você é batizado no Espírito Santo. Porque ser batizado no Espírito Santo é isso aí, ser batizado no Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo significa ser batizado em Cristo. E significa a mesma coisa que ser mergulhado em Cristo. Imerso em Cristo, imerso no Espírito Santo, é o mesmo que João disse quando disse estar em Deus. Ei, você entende isso? Estar em Deus. Ser imerso em Deus. Quando você nasce de novo, você é imerso dentro dele. Você é batizado nele. Ele diz, pois em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. Fomos batizados em um só Espírito, ou seja, no Espírito Santo, todos fomos batizados em um só corpo. Você é batizado pelo Espírito Santo em um só corpo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo significa ser mergulhado no Espírito Santo. Ser imerso no Espírito Santo. É isso que significa ser batizado, ser mergulhado em. Então, quando você nasce de novo, você vem a Deus, mas veja, estar em Deus é diferente de Deus estar em você. Você se tornou um vaso preparado, você se tornou um templo, você agora está pronto para recebê-lo em sua vida, na plenitude dele. Sabe, muitas vezes é como se a gente colocasse tudo isso de cabeça para baixo. Você está entendendo? Veja, nós de fato recebemos o senhorio de Cristo, o senhorio de Jesus. Foi isso que recebemos, mas dizemos, você recebeu Cristo em sua vida. Mas esse é um bom termo, porque não está se falando apenas de algo vir para viver dentro de você. Na verdade, significa alguém que vem assumir o controle da sua vida. É o que você está dizendo? Vir a Cristo. Aleluia, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova criação.
As coisas velhas passaram, todas as coisas se fizeram novas. Se você realmente quer entender a Bíblia e deixar de lado terminologias denominacionais, então, na verdade, vai ser melhor, porque estes entendimentos errados das Escrituras têm feito pessoas procurarem o que não deviam estar procurando e agirem como não deveriam agir. Aleluia! Quando o Espírito Santo agora vem habitar em você, como ele disse em sua plenitude, quando o Espírito Santo agora vem habitar em você, residir em você, isto não é ser batizado? E foi isso que aconteceu no livro de Atos. Vocês receberam o Espírito Santo uma vez que creram, receberam ele uma vez que creram. Você recebe ele, você recebe o Espírito Santo para vir e viver em você, porque Jesus disse, ele está com vocês e ele estará em vocês, falando com os discípulos. Ele estará em vocês. Esta é a unção. É aí que você recebe a unção do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, é batizado. Agora, quando ele vem para habitar em você, quando ele agora vem para viver em você, é aí quando você é ungido. Esta é a unção do Espírito Santo. Então, todo aquele que recebeu o Espírito Santo para viver dentro de si é ungido com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Aí você entende e para de buscar porção dobrada, porque o Espírito Santo vive inteiro em você. Vem. Você nunca pede porção dobrada. Ou, como dizem, porção triplicada. Você não precisa disso. De fato, aqueles que pedem uma porção dobrada estão pedindo algo que é menos do que Deus já deu a eles. Porção dobrada significa 2 partes de um inteiro. Ora, vamos. É isso que a Bíblia nos mostra. Significa 2 partes de um inteiro. E ele já te deu o inteiro. E você está pedindo 2 partes de um inteiro, ou seja, em uma porção. Eu não consigo entender por que tanta gente ao longo dos anos entende isso errado. Sabe por quê? Porque alguém pregou isso num lugar, e aí outra pessoa pegou sem estudar sobre aquilo, e por aí foi e se multiplicou por todo o mundo. E aí agora temos conferências da porção dobrada. E eu não estou querendo criticar isso aqui. Eu apenas lamento por eles. Pessoas pedindo por porção dobrada. Porção dobrada são 2 partes de um inteiro. Isso é menos do que ele te deu. Nunca peça uma porção dobrada, porque o inteiro você já tem. Ora, mas Eliseu pediu a Elias uma porção dobrada do Espírito. Mas o ponto é que você não entendeu. No livro de Deuteronômio, ele disse, dê a porção dobrada aos primogênitos. Se você tem filhos, ele diz no Velho Testamento, se você tem filhos, e o homem vai deixar uma herança para os seus filhos, diz que ele deve dar a porção dobrada da sua herança ao primogênito. Você entende agora? Não diz para dar a herança inteira, diz para dar a porção dobrada. Ou seja, se você tem 6 filhos, ele está dizendo divida a herança em 7 partes. Então, cada um dos 6 filhos vai receber uma parte. O primeiro recebe uma parte, o segundo uma parte, o quarto uma parte, o quinto e o sexto uma parte. Então, todos os 6 recebem uma. E aí o primogênito agora pega a 7ª parte. E aí no final ele, o primogênito, tem 2 partes, enquanto o resto só tem uma. Isto é porção dobrada. É o que se chama de direito de primogenitura. Você ouviu? Então, quando Eliseu disse a Elias, lembre-se que nos dias de Elias e Eliseu havia os filhos dos profetas. Filhos dos profetas eram homens que haviam sido criados pelo profeta, havia uma escola de profetas. Elias era o profeta mais notável do seu tempo, e ele estava no controle daquela escola de profetas. Ele era o profeta número 1. E ele disse a Eliseu, peça o que você quiser, antes de eu ser tomado.
o Senhor tomaria Elias numa carruagem de fogo? E Eliseu disse: eu quero apenas uma coisa, me dê uma porção dobrada do seu espírito. Observe, ele disse: deixe que uma porção dobrada do seu espírito repouse sobre mim. Então Elias disse: tu pediste uma coisa difícil. Por que era difícil? Eu te digo. Porque aquilo não tinha nada a ver com propriedade. E não tinha nada a ver com o que Elias podia dar. Você está ouvindo? Ele disse: de todo modo, se você me vir quando eu for tomado, vai receber. Como um homem poderia pedir 2 vezes? Sabe, as pessoas pensam que ele estava pedindo a Elias 2 vezes o que ele tinha. Como alguém pode dar 2 vezes o que tem? Ele nunca poderia dar isso. Seria uma burrice pedir a ele 2 vezes o que ele tinha. É o que pensam que porção dobrada significa. Não foi isso que Eliseu pediu. Eliseu sabia bem, nunca teria pedido a Elias, pediria a Deus: oh Deus, me dê 2 vezes o que você deu a Elias. Mas não é o que ele está dizendo. Que uma porção dobrada do teu espírito repouse sobre mim. O que ele estava dizendo era: eu quero direitos de primogenitura. Em outras palavras, eu quero assumir o seu lugar. De fato, era isso que ele estava dizendo. Eu quero ser o próximo cara. Depois de você, temos vários filhos de profetas aqui, todos fomos criados aqui, mas eu quero ser o próximo número 1. Por isso Elias disse: bem, isso é uma coisa difícil. Se você me vir... Por que ele disse se você me vir? Se você me vir, significava que a unção do profeta tem que estar sobre você para me ver sendo tomado. Porque eu serei tomado pelo Espírito de Deus e ninguém vai me ver, porque ninguém viu Enoque quando ele foi tomado. Todo mundo saiu procurando Enoque, mas a Bíblia diz que Enoque já não era, pois Deus o tomara. Apenas pelo Espírito de Deus sabemos que Enoque foi tomado para o céu. Então Elias disse: se você me vir quando eu for tomado, receberá. Será o sinal de que você me sucederá, porque ninguém me verá. E a Bíblia nos diz que em pouco tempo, estando eles juntos, o Espírito de Deus, eu gosto, isso é maravilhoso. Uma carruagem de fogo veio do céu e tomou Elias para cima. E Elias clamou: meu pai, meu pai! A carruagem de Israel e seus cavaleiros. E Elias deixou cair o seu manto. Sabe, eu quero falar algo sobre o manto. Muita gente fica falando que... quem tem o próximo manto? De onde Eliseu tirou o manto de Elias? Veja, o manto não poderia ir para o céu. Elias não endereçou nenhum manto para Eliseu. Você está aqui? Porque o manto não era necessário no céu. O que você acha que o manto era? O manto era como uma capa. Era uma capa que Elias vestia. Para que precisaria disso quando tinha vestes de justiça sobre ele? Ele não precisaria disso no céu, então deixou cair. E Eliseu foi e pegou. Por que será que Eliseu pegou? Você quer saber? Segunda Reis. Eu quero mostrar isso para você. Segunda Reis, capítulo número 2. Eu vou ler a partir do versículo 10. Não, 9 está bom. Vamos ler a partir do 9. Não, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui. Vamos começar do 8. Não, tudo bem. Vamos começar do 9. Você pode estudar em casa depois. E aconteceu que quando eles já haviam passado, Elias disse a Eliseu: pede o que devo fazer por ti, antes que eu seja tirado de ti. E Eliseu disse: eu oro a ti que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. E ele disse: tu pediste uma coisa difícil. No entanto, se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E aconteceu que à medida que prosseguiam e
falavam, eis que apareceu uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. E os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus. O que, vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, Eliseu pegou a sua própria roupa e a rasgou em duas partes. Ele rasgou as suas vestes, ele não tinha mais nenhuma roupa. Ele rasgou suas vestes. Então o que você acha que ele deveria fazer? Pegar as de Elias? Porque ele não tinha nada para vestir. E você vê que logo depois, a passagem diz que ele cruzou o Jordão e gritou, onde está o Senhor Deus de Elias? E com o manto ele feriu as águas e dividiu elas. E depois disso, não se fala mais do manto, porque quando o homem chegou em casa, voltou a usar suas próprias roupas. Você ainda está aí? Ele nunca mais usou o manto de Elias para realizar milagres? Alô? Ele só usou naquela vez, quando feriu as águas. Então, quando ele pediu que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim, ele estava pedindo para ser o próximo, ele queria ser o primogênito, o primeiro, o próximo homem em sucessão. Que depois de Elias venha Eliseu. E foi exatamente o que aconteceu. Oh, e eu sei que há 2 vezes mais milagres registrados no ministério de Eliseu aqui, se comparado com o de Elias, mas nós não sabemos a medida da unção de um homem baseado no número de milagres. Então é errado da nossa parte querer contar quantos milagres vieram de Eliseu e compará-los com os de Elias. Do contrário, compararíamos quantos milagres aconteceram na vida de Moisés e quantos na de Josué. E daí nós saberíamos pelo número de milagres como seria a unção de Deus em sua vida. Isso é estúpido. Isso nem está certo. Ok, vamos supor por um momento que ele teve o dobro da unção de Elias. Vamos supor por um momento. Elias, ele foi tomado, sabe, ele nem morreu. Ele não morreu. Ele foi direto para o céu, mas Eliseu caiu doente e morreu como um homem doente, de acordo com a Bíblia. Ele foi ungido celestialmente, e ainda assim com toda a unção ele morreu, e morreu doente. Com toda essa unção ele morreu na unção, e a unção permaneceu sobre os seus ossos. Muito tempo depois, um homem morreu, e soldados quiseram enterrá-lo rapidamente, e daí viram que aquele era o túmulo de Eliseu. E carregaram o homem morto e o jogaram no túmulo de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. A unção nos ossos do profeta morto bastaram para ressuscitar um homem. Por que foi que Eliseu também não foi direto para o céu? Posso dizer uma coisa? Parece que ele não tinha o dobro do que Elias tinha. Aleluia! O fim dele não foi muito glorioso. A morte é um inimigo e ele deixou a morte tomar conta do seu corpo. Não deixe que nada te faça morrer. Bem, você ainda está aqui. Tudo isso foi apenas um bônus, você entende? Estamos falando da plenitude e do fogo. Há uma unção do Espírito de Deus. Vem. Jesus disse, eu orarei ao Pai, ele estava falando com os discípulos, e naquele momento, ele ainda não tinha morrido. Ele estava se preparando. Ele disse, eu orarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês.
Ele disse, mas vocês o conhecem. E quanto a nós, o conhecemos? Ele disse, porque ele vive com vocês. E ele estará em vocês. Eles não sabiam que ele vivia ali. Sabe, um dos discípulos disse, mestre, mostra-nos o Pai e estaremos satisfeitos. Mostra-nos, deixe-nos conhecê-lo. E tudo bem para nós? E Jesus disse, Filipe, eu tenho estado há tanto tempo com você e você ainda não me conhece. Qualquer um que me viu, viu o Pai. Mas então quando ele disse, pois ele habita com vocês e estará em vocês, quando ele disse isso a eles, ninguém lhe perguntou nada por uma razão. Ninguém perguntou onde ele está. Como assim não o vimos? Como não o encontramos ainda? Não perguntaram por uma razão. Porque ele disse, eu orarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E no original grego aí temos, eu vos enviarei allos parakletos. E isso significa, allos significa um outro do mesmo tipo. Um que é exatamente como eu, ele se parece comigo, ele fala como eu, ele se move como eu, ele faz como eu faço, ele ama como eu, exatamente como eu. Ele poderia ter dito, eu vos enviarei um heteros parakletos, que significaria um outro também, mas de um tipo diferente. Mas quando ele diz allos, eles entenderam que aquele do qual ele estava falando era exatamente como ele. Ele se parece com Jesus. Ele fala como Jesus. Ele se move como Jesus. Mas ele não é Jesus. Aleluia! Eu orarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Consolador. Consolador significa parakletos, alguém chamado para estar ao lado. Alguém chamado para ser um ajudador. Alguém chamado para te fortalecer, para te ajudar, para te guiar. Alguém certamente melhor do que você em tudo, para poder te ajudar e te dar a vantagem. E agora ouçam. Com quem Jesus estava falando? Mais tarde ele lhes disse, agora já depois da sua ressurreição, ele disse, permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder do alto. Permaneçam aqui, até que sejam vestidos de poder do alto. Eles ouviam do que ele estava falando? Ele disse, esperem pela promessa do Pai. Veja a forma como o Espírito Santo ministrava com Jesus, não é como o Espírito Santo ministra conosco hoje, porque aquela não era a dispensação do Espírito Santo. Na época de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia sido revelado. O Espírito Santo o capacitava para fazer o que Deus o havia enviado para fazer. Mas em nosso tempo, o Espírito Santo foi manifesto. Esta é a hora dele. Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Veja, a primeira revelação veio, a palavra de Deus revelou o Pai através do Espírito Santo. Vemos em Gênesis capítulo 1, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim criou os céus e a terra. Elohim é o plural de Deus. Então ele está falando da divindade. No versículo 2, a palavra de Deus revela o Espírito. E diz, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então ele estava lá, na criação. Ele estava lá. Até agora, 2 pessoas foram reveladas. Você entende? 2 pessoas reveladas aí.
o Pai e o Espírito Santo. Mas há 3 pessoas reveladas a nós em Gênesis. Não se surpreenda. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra não era uma pessoa. A Palavra era a revelação, o Logos, a revelação de Deus. Ela não era uma pessoa. Não era uma pessoa, até que se tornou uma pessoa. Eu quero que você entenda isso, sabe? Por toda a igreja, há muito mal entendido sobre a pessoa de Jesus e até mesmo sobre o Espírito Santo. Pessoas não entendem essas coisas porque não estudam a Bíblia e preferem permanecer com o que alguém falou, sem sequer estudar a Bíblia. Não é preciso presumir nada aqui. Você ainda está aqui? Sabe, todas as respostas estão na palavra de Deus. Abra, por favor, na primeira epístola de João, capítulo número 5. Deixa eu ler algo para vocês. Você já encontrou? Verso 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Alô? Você viu isso? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra falada se tornou a palavra viva. Ele nem sempre esteve lá como uma pessoa andando no céu. Os anjos nunca viram ninguém chamado Jesus. Mas João, no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 14, diz: e a palavra se tornou carne e habitou entre nós e contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se tornou carne. Esta foi a primeira vez que a palavra de Deus assumiu uma personalidade fora de Deus, o Pai. Todas as vezes vemos revelado em Gênesis Deus e o Espírito. Toda vez você encontra ou o Pai falando, ou o poder de Deus manifesto, o Espírito de Deus manifesto, a sua palavra, a palavra que ele fala. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. E aquele que se tornou carne, um dia, recebeu o Espírito de Deus em sua plenitude. Aleluia! Agora veja, quando Jesus esteve aqui, em seu corpo físico, aquele foi o ministério dele, aquele foi o tempo dele. E sempre o Espírito Santo é aquele que pode trazer o poder de Deus às vidas humanas. Ele é aquele que pode manifestar a presença de Deus à pessoa humana. Deus é tão grande. Quem é o Espírito Santo? Deixa eu te dizer quem o Espírito Santo é. O Espírito Santo não é alguém que um dia simplesmente apareceu no céu, enquanto Deus o Pai estava no trono e ele se virou, viu alguém e disse: ei, tudo bem? E disse: eu sou conhecido como o Espírito. Não! Não é como se no céu houvesse alguém andando, sabe, conhecido como o Espírito Santo. Sabe, o Pai está sentado, o Espírito Santo se senta ao lado dele e diz: vamos discutir o que faremos. Quem é o Espírito Santo? Não, ele não é uma coisa como uma nuvem se movendo no céu sem forma. Se movendo como um espectro, sabe, por todo lugar, apenas se movendo por ali. Não! Quem é o Espírito Santo? Podemos ler algo aqui, Evangelho de João. Capítulo 14 de João. Eu quero ler o
o que diz aqui no versículo 15: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele habite com vocês para sempre. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele habita com vocês. Certo, agora rapidamente vá para o capítulo 15. Eu quero ler sobre a mesma pessoa aqui, no versículo 26. Mas quando o Consolador vier, o qual eu enviarei para vocês do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, que testemunhará de mim, esta é a chave. Ele não disse que está vindo do Pai, ele não disse que virá do Pai, ele diz que vem. O Espírito Santo é aquele que procede do Pai. Eu quero que vocês entendam, sabe? Veja, o Pai está sempre no trono. Dá para isso ser mais forte? O Pai está sempre no seu trono. Ele nunca deixa o trono. Ele é Deus. Ele não precisa ir do ponto A para o ponto B. Ele nunca precisa. Você diz isso deve ser chato? Você não o conhece. Ele nunca precisa ir a lugar nenhum. Ele próprio é distância. Aonde ele deveria ir? Aonde ele deveria alcançar? Ele é mais elevado que os céus. Ele mede o mundo com a palma da mão. Aonde você quer que ele vá? Ir aonde? Ele é o lugar onde tudo busca estar. O Pai se assenta no trono e, por exemplo, ele quer ir ali para o ponto B. Ele procede de si mesmo e permanece em seu trono. E ele vai ali e ele não se diminui. Você entendeu isso? Ele não é diminuído. Ele procede de si mesmo e vai até ali. E enquanto ele está fazendo algo ali, ele quer fazer outra coisa em outro lugar. Ele procede daqui e vai até lá. E continua sem diminuir. Ele não precisa se mover. E enquanto ele está fazendo algo ali, ele quer ir dali para outro ponto acolá, ele não precisa sair daqui, ele procede. E ele é o mesmo. Ele está aqui, ele não deixou esse lugar, mas ainda assim, em sua totalidade, ele está ali. Em sua totalidade, ele está ali, não uma mão de um lado e uma perna do outro, sabe? Aleluia! E ele está sentado aqui. Ele não precisa se virar para te ver pelas costas. Ele simplesmente sai de si mesmo. Aquele que procede dele é conhecido como o Espírito Santo. Este é o Espírito de Deus. A Bíblia diz, pelo seu Espírito ele aclara os céus e continua no trono. Não pense que Deus sai do trono para dar uma caminhada pelo céu. Não, 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 1000 vezes não. Ele continua lá, mas ainda assim ele... e opera pelo seu Espírito. E este é o Espírito Santo. Você está me ouvindo? Este é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que procede do Pai. Que sai, ele é a presença, a personalidade que procede dele, então ele mesmo é Deus. Então, quando falamos do Espírito Santo, não pense em alguém que está abaixo de Jesus, não pense em alguém que está abaixo do Pai, não pense em alguém inferior, não pense em alguém menor. Lembre-se que ele é igual com Deus, ele mesmo é Deus. Aleluia! É Deus!
Mas agora ele está nos dizendo... Oh, eu gosto disso. Veja, ele revelará o Filho. Quando ele trouxe o Filho a nós, ele foi levado à cruz. E ele morreu por nós. A Bíblia diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras somos curados. E o Filho fez o seu trabalho e nos fez entender, ora, quem é este Espírito Santo? Eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, ou seja, o mundo anda no reino dos sentidos, então não pode vê-lo, por isso não o conhece, porque o mundo acredita naquilo que pode ver. Eles só podem conhecer o que percebem com os sentidos. Se não puderem ver, se não puderem tocar, se não puderem sentir, não conhecem. Todo o conhecimento que temos na Terra hoje é baseado no conhecimento dos sentidos humanos, mas há outro tipo de conhecimento que vem pela atuação do Espírito de Deus. Há outro tipo de conhecimento, diz o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Ele diz, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Sabe, o profeta disse, o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O profeta entendeu que a vinda do Filho do Deus Todo-Poderoso seria a presença de Deus em nosso meio. Deus conosco, porque a palavra se tornou carne. E a palavra era a palavra de Deus, não a palavra de um homem. A palavra se tornou carne. Ele veio aos seus, e os seus não o receberam. Sabe, a Bíblia diz que ele esteve no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele. Aleluia! Quando Deus disse, haja luz, ele falou, e a palavra foi adiante, o Espírito a tomou e fez acontecer. Ele disse que surja árvore frutífera. Ele falou. A Bíblia não diz, e Deus continuou tentando fazer essa coisa assim. Não, 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 ele falou. Ele disse, haja árvores frutíferas. E assim foi. E quanto ao homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. E o homem foi criado, mas o homem estava em Deus quando foi criado. Até que ele moldou do pó uma forma e fez o homem segundo a sua própria imagem. O homem que foi criado estava nele. O homem que havia sido feito estava ali parado. Até, a Bíblia diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se ser vivente. Este foi Deus conosco. Quando Jesus veio, Emanuel, Deus conosco. Mas houve uma revelação ainda maior, que estava para vir, com a qual Deus vinha sonhando o tempo todo. Ele exemplificou em Jesus. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, deixa eu te dizer, Jesus era 100% homem. Mas ele era 100% Deus. Não 50-50. Ele era totalmente homem e o próprio Deus. É claro que ele era. Ele recebeu o Espírito Santo e era diferente de todos os outros. Quando Moisés recebeu o Espírito de Deus sobre ele, a unção veio sobre ele e ele tinha o Espírito em uma medida. Quando Josué recebeu a unção, ele a recebeu em uma medida. Quando Sansão recebeu a unção, ela veio sobre ele em uma medida. Até mesmo os reis receberam a unção em uma medida. Mas tinha um que viria. A Bíblia diz, pois aquele a quem Deus envia, fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Este Jesus não tinha o Espírito por medida.
A Bíblia diz sobre ele, repousará. Eu já falei disso. Tem gente que já sabe para onde estamos indo. Isaías capítulo 11. Você já achou? Eu ainda estou procurando. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes crescerá um ramo, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Agora, se você estudar a Bíblia apropriadamente, como fizemos na primeira parte, volte lá e ouça, você já sabe que estes são os 7 Espíritos de Deus. Estes são os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. No mesmo livro, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, fala de novo dos 7 Espíritos de Deus. E estes são os 7 Espíritos de Deus, dos quais Isaías aqui está falando, os 7 Espíritos de Deus que são, número 1, o Espírito do Senhor, e significa o Espírito de senhorio. É aquele que tem o domínio. Quando o Espírito do Senhor repousa sobre você, quando o Espírito de senhorio repousa sobre você, você está no controle da situação. E quando os profetas antigos tinham o Espírito do Senhor vindo sobre eles, eles falavam com ousadia, não tinham medo de falar com reis. Por isso que um homem como Elias pôde ir e falar contra o rei Acabe. E Acabe vê Elias chegando e diz: já me achaste, ó inimigo? Elias diz: você é o inimigo de Israel, falando com o rei. Por quê? Energizado pelo Espírito do Senhor. Quando Moisés ficou na presença do Deus Todo-Poderoso, e Deus diz: agora tu vais a Faraó e diz a ele que deixe o meu povo ir. E Moisés diz: eu não posso ir ao Faraó. Deus disse: é o quê? Vai e diga que ele deixe o meu povo ir. O que você tem em sua mão? Moisés disse: só um bordão. Ele disse: jogue no chão. Ele jogou e se transformou numa serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugiu daquilo. E Deus disse: pegue pela cauda. E ele o fez e se tornou de novo num bordão. Deus disse: isso é só o começo, põe a sua mão no seu seio. E ele fez, e quando tirou, a mão estava leprosa. Deus disse: ponha de volta lá. Voltou ao normal. E Deus disse: isso foi só para chamar a sua atenção, só para você saber do que estamos falando aqui. Ele disse: toma este bordão, vai a Faraó e diz a ele que deixe o meu povo ir. Quando Deus terminou de comunicar a Moisés, o Espírito do Senhor veio sobre Moisés. Não foi um milagre que deu ousadia a ele. Foi o Espírito do Senhor que deu ousadia a ele. Quando ele chegou ao palácio de Faraó, ele disse: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que possam me adorar nas montanhas. Faraó disse: quem é o seu Deus? Eu nem o conheço. Faraó, por que foi que Faraó não disse: matem este homem? Ele não podia. Já pensou sobre isso? Imagine Moisés ali andando, entrando e saindo do palácio do Faraó, e tudo que Faraó precisava era dizer: vamos, matem este homem. E alguns poderiam achar que seria o fim daquele homem. Mas não, ele não conseguia nem pronunciar as palavras. O poder ali era tanto que Moisés entrava e Faraó não conseguia nem pronunciar as palavras. O Senhor disse: não temas, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus está contigo aonde quer que fores. A gente esquece muito disso. Ouça, eu estou te dizendo, esquecemos muito disso. Ele disse a Paulo, era Saulo de Tarso, ele disse: não tenha medo de falar, eu sou contigo. E ele disse: ninguém, ele diz isso a muita gente aqui, ninguém porá a mão sobre você para te machucar. Ele disse: não tenha medo de falar, eu estou com você. Ele disse: ninguém
porá as mãos sobre você para te machucar? Ninguém. O que isso significa? Glória a Deus! É claro! O Espírito do Senhor estava presente. Ele chegou para Josué e disse: agora Moisés, o meu servo, está morto, então levanta-te. Como eu estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aí ele disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ele disse isso ao homem Josué. Veja, quando Deus fala assim, o que ele quer dizer? A Bíblia diz: os 7 Espíritos de Deus eu envio por todo o mundo. Posso falar um pouco sobre a cidade de Sodoma? Como 2 anjos foram àquela cidade e andaram pelas ruas. Deus os enviou. Alguns aqui nem sabem o que acontecia na cidade. Deus enviou 2 anjos e ficaram andando pelas ruas de Sodoma, andando. Imagina. 2 anjos só andando pelas ruas. Então chegaram à casa de Ló. Ló os acolheu. Disseram: ninguém permanecerá na cidade. Ló disse: por favor, fiquem aqui. A gente vai andar pela cidade. A gente vai dar uma volta pela cidade. Porque estamos aqui para queimá-la. 2 anjos. Andando e parecendo homens comuns. Pareciam homens comuns, é o que a Bíblia nos diz. Por isso a Bíblia diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Mas a gente acha que quando os anjos vêm, eles têm aquelas asas enormes como vemos nos filmes. Não! Sabe, se viessem com asas, ninguém precisaria te dizer: ali está um anjo. No momento em que aparecessem com asas, diríamos: pode entrar, pode entrar. Aleluia! Estão sempre ao redor. Então a Bíblia diz que os Espíritos de Deus estão por todo o mundo, se movendo por todo o mundo. Isto é novo. Eu disse: isto é novo. No Velho Testamento, antes de Jesus vir, todo o tempo, o anjo do Senhor, que na verdade é o Espírito Santo, ouça, toda vez no Velho Testamento que você encontrar esta expressão, o anjo do Senhor veio e disse, e o Senhor disse e disse, entenda, este é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o anjo lutou com Jacó toda a noite. O anjo do Senhor lutou com Jacó e ele o chamou de homem. Ele lutou com Jacó toda a noite. E toda vez que ele queria ir, Jacó o agarrava e dizia: não, você não vai. Até que ele feriu a coxa de Jacó e o derrubou por nocaute técnico. Jacó foi ao chão. Ele queria ir, mas Jacó disse: não, não vou deixar você ir. E o anjo do Senhor, o Espírito Santo no Velho Testamento, disse: não, eu tenho que ir, o dia está amanhecendo. Não posso deixar você ir, até que me abençoe. Me abençoe. É algo estranho para pedir ao homem contra quem você lutou? Vê, ele sabia que era Deus. Ele disse: não deixarei você ir até que me abençoe. E o anjo do Senhor disse: eu não posso te abençoar. Por quê? Ele disse: qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. Oh, qual o significado de Jacó? Vigarista, mão leve, 171, você entende? É isso que Jacó significa. É um vigarista. Deus disse: eu não posso te abençoar, é o seu nome. Você é um vigarista. Você é Jacó. Jacó não tem bênção nenhuma. Ele disse: você tem que me abençoar. Deus disse: tudo bem. O seu nome será mudado agora. Você não mais será chamado de Jacó. Você será chamado Israel, pois você é um príncipe do poder de Deus. Ele teve que mudar o nome dele primeiro, antes das bênçãos poderem vir à vida dele. Você ainda está aqui? A Bíblia chama de anjo
do Senhor? Por que é chamado de anjo de Deus? Ele é o anjo da presença de Deus. Toda vez que Deus queria fazer algo ali, o Espírito Santo ia. Ele vinha como um anjo, mas ele era o anjo da presença de Deus. Ele tomava a presença de Deus. Ora, vamos, Isaías capítulo 60, 63, 63, 63, 63. Você achou? Eu já achei. Eu vou ler a partir do versículo 9, será o 9? É bom começar do 7 para você entender bem direitinho, mas eu quero o versículo 9. Isso. Em toda a aflição deles, ele foi afligido, e o anjo da sua presença os salvou. Viram isso? O anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, mas foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, de Moisés e do seu povo. Veja, Deus é tão maravilhoso. Poderíamos continuar lendo aqui e nos deleitarmos, mas o que é importante para nós aqui é quando ele fala do anjo da sua presença. Ele é o anjo da presença de Deus. Deus está no céu. Se quisermos conhecê-lo, é o anjo da sua presença, que é o Espírito Santo, que traz a presença até nós. É por isso que quando você ora no seu quarto, você de fato sente a presença de Deus. Por isso você pode sentir a unção do Espírito de Deus. Quando Jesus estava aqui embaixo, toda a presença de Deus estava dentro de Jesus, porque o Espírito Santo ainda não havia sido revelado. Ainda não era o tempo dele ministrar. Ele ainda estava atrás, operando nos bastidores. Agora estava atrás do Filho de Deus. Ele tinha estado atrás do Pai, agora estava atrás do Filho de Deus. Mas o tempo que vivemos hoje, glória a Deus, é o tempo em que ele está por conta própria. Esta é a hora dele. Aleluia! É diferente agora. Se você queria chegar ao poder de Deus, tinha que ir aonde Jesus estava. Se queria chegar à unção, tinha que procurar por Jesus. Mas eu te digo, agora é diferente. Ele disse, quando ele vier, falando do Espírito Santo, disse, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus pregava, apesar de todos os milagres, a Bíblia diz que depois de todos os milagres ainda não criam nele. De onde tiraram a multidão que dizia crucificai-o? Nenhuma daquelas pessoas disse esse homem era um homem bom. Você notou isso? Depois de ele curar os enfermos, aos milhares e milhares, gritaram crucificai-o, dai-nos Barrabás. E a Bíblia diz que Barrabás era um ladrão. Um ladrão. Disseram sim. Nos deem Barrabás e levem esse Jesus para matá-lo, crucifiquem-no. Nenhuma pessoa, onde estava o cego Bartimeu? Nem apareceu onde estava a mulher do fluxo de sangue? Onde estava o endemoniado gadareno? Onde estavam? Onde estava o jovem rico? Onde estava Jairo? Nenhum deles apareceu para falar, todo mundo se escondendo. Onde estava José de Arimateia? Até Jesus morrer e ele carregar o corpo. Todos se escondendo. Quando ele pregou para eles, disse, as palavras que vos falo são espírito e são vida. Meu corpo é pão de verdade, diziam. Bah! Como podemos comer o seu corpo? Bah! Não acreditavam nele. As multidões vinham por causa dos milagres. Muitos vinham para serem alimentados por pão. Sim, vinham pelos ensinos, mas quando ele terminava, diziam, isso é duro de ouvir. A Bíblia diz que até mesmo seus discípulos tentaram ir embora, muitos deles foram. Ele tinha uma multidão de discípulos, muitos se foram, e para os que ficaram, ele perguntou, vocês também não vão? Disseram, bem, para onde iremos? Você tem a mensagem da vida eterna?
Alguns não tinham tanta certeza. Lembra quando ele morreu e Deus o ressuscitou? E foram informados que ele havia ressuscitado? Ele disse que ressuscitaria, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Mesmo quando o viram, a Bíblia diz que alguns duvidaram, estavam vendo ele na frente deles. Eles olharam para ele, ele estava ali. A Bíblia diz que alguns dos discípulos ainda duvidaram, olhando meio desconfiados. Porque eles o viram morrer. Ele estava realmente morto, eles viram. Sabe, se ele não tivesse realmente morrido ali quando o soldado romano atravessou o lado dele com uma lança... disseram, se a cruz não matou ele, essa lança aí matou. E não pararam por aí. Quando eles viram que o homem estava sendo embalsamado, eles souberam, pensaram, se ele não tinha morrido na cruz, e se a lança não o matou, agora, essa coisa que estão usando para enrolar ele certamente vai matá-lo. Eles sabiam. Aquela coisa endurecia. Apenas a cabeça não era enfaixada com aquilo. Eles chegavam no nível do pescoço. E ele estava ali naquele casulo. Se ele não tinha morrido na cruz, devia ter morrido com a lança. Se ele não morreu com aquela lança, ele deve ter morrido com este casulo ao redor do corpo dele. Essa coisa nele. E então alguém disse, ele saiu? Ele saiu? Como assim? Foi por isso, sabe, alguém saiu gritando, o Senhor ressuscitou, ele ressuscitou. Pedro e João deram uma carreira e, sabe, Pedro já era um cara mais velho e João era mais jovem, então João correu mais que Pedro. E ele chegou na entrada da caverna, mas ficou com medo de entrar, então ele parou e esperou por Pedro. E aí papai Pedro chegou e olhou e João o seguiu. E João conta em seus próprios escritos, ele diz, quando eu vi, aí eu criei. É claro, ele não fala na primeira pessoa, mas quando você estuda, você sabe que ele está falando de si mesmo. Ele creu quando ele viu o que foi que ele viu. Quando ele viu aquele casulo, e a cabeça não estava ali, e o tecido que cobria o rosto agora estava posto de lado, ele creu. Sabia que certamente o homem tinha saído daquela caverna. Ele sabia. Mas alguns duvidaram. Toda a presença do Espírito Santo estava em Jesus. Você precisava chegar até ele. Se não chegasse, não havia esperança. Tinha que chegar até lá. Porque o Espírito Santo não havia sido revelado. Ainda não era a hora dele. Talvez você ainda não entenda o que essa coisa toda do Espírito Santo que eu estou falando trata. Veja, o Espírito Santo, viver em um homem, significa ter toda a vida e natureza de Deus. Ter o Espírito Santo habitando numa pessoa humana torna esta pessoa invencível, indestrutível, não pode ser derrotada. Você entende? O Espírito Santo estabelecer residência no corpo de um ser humano é torná-lo mais do que um homem. É trazer para a humanidade a vida e o poder da divindade. Isto muda um homem completamente. Ele disse para que possam ser cheios com toda a plenitude de Deus. Aleluia! 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 Bem, ele disse, eu orarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador que estará convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem, pois ele habita convosco e estará em vocês. Permaneçam aqui. Esperem pela promessa do Pai. Qual era a promessa? Ele disse, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E seus filhos e filhas profetizarão. Qual o significado de profetizar? Não significa sair pelas ruas dizendo assim diz o Senhor. Não, ele quer dizer falarão palavras de poder. Ou seja, o que eles dizem vai acontecer. Não serão palavras de homens, mas palavras do Deus Todo-Poderoso. Eles profetizarão. Ele diz, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
e eu mostrarei sinais e maravilhas. E acontecerá que todo aquele, eu gosto disso, todo aquele que, veja, ele diz, no momento em que eu derramar do meu espírito, qualquer um em qualquer lugar poderá sentir a presença e vai gritar, todo aquele que invocar. E Jesus morreu e foi trazido de volta à vida e disse aos discípulos, essa promessa está vindo. Mas esperem até que ela venha. Esperem por esta promessa. Esperem. E então, ele diz, recebereis poder. Poder é a habilidade dinâmica de efetuar mudanças. Significa você nunca mais estará frustrado. Você pode mudar qualquer coisa. Recebereis poder. Ele tinha dado autoridade a eles. Agora ele está falando de poder, habilidade de efetuar mudanças. Nós ainda não usamos isto. Por isso que ainda continuamos falando de feiticeiros e mágicos. Não! Há mais poder na igreja. Há mais poder na igreja. Você está me ouvindo? Eu disse há mais poder na igreja. Ainda não reconhecemos isto, mas há mais poder na igreja. Muito mais poder do que Sansão conheceu. Muito mais poder do que Davi conheceu. Sansão estava andando uma vez e um jovem leão veio contra ele. Sansão não correu. A Bíblia declara que Sansão foi direto em direção ao leão, agarrou-o e rasgou-o em pedaços. E quando 1000 homens armados vieram contra Sansão, ele simplesmente se virou e encontrou uma queixada de jumento. E matou aqueles 1000 homens com o osso de um animal. E a Bíblia nos diz especificamente que quando ele matou o leão não havia nada em suas mãos. Eu sei que Davi leu isto. Eu sei que Davi leu. E quando ele leu, ele não disse Sansão, Sansão. Ele não disse isso, ele não disse que homem poderoso Sansão foi. Não! Ele se lembrou do dia em que um homem, um sacerdote e profeta chamado Samuel veio à casa do pai dele e derramou aquele óleo sobre sua cabeça e disse, agora você é ungido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor... Eu quero que você entenda o que ele diz, Espírito do Senhor. Diz, o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Ele voltou para cuidar das ovelhas do seu pai. E um dia daqueles, um leão veio para pegar uma das ovelhas. E Davi mesmo conta, eu fui atrás dele. Outros homens fugiriam dele. Eles fugiriam do leão. Mas ele diz, eu fui atrás dele e libertei a ovelha da boca dele e o matei. Ele diz, eu segurei pela juba. Ei! Meu Deus, eu transbordo só de pensar. Veja, ele não estava nas costas do leão. Sabe, andando nas costas dele e aí agarrou aquela cabeça enorme. Não, ele diz, eu o agarrei pela juba. Isso é cara a cara, face a face, com o leão. E ele matou o leão. Ele disse, também veio um urso. Ele disse, eu agarrei o urso e eu o matei. E aí ele disse, esse Golias aí vai ser como um daqueles. Deixa eu te dizer, veja, quando o Espírito de Deus age na sua vida dessa forma, não estamos falando de alguém que tenta encontrar ousadia. Não! Por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam cheios, transbordem. Quando você está cheio, não tem essa de tentar ser ousado. Não tem essa de você tentar se lembrar de alguma passagem. A vida que recebemos de Deus é muito melhor do que isso, irmão. A gente não fica tentando se lembrar.
Oh, não temas, não temas, não temas. Não, você não fica tentando. Oh! Há um operar. Sabe, Samuel disse a Saul, você estará no meio de uma companhia de profetas profetizando. Eles estarão profetizando naquele momento. A unção estará operando neles. E ele disse, quando você entrar no meio deles, ele disse, o Espírito do Senhor virá sobre ti e tu profetizarás com ele e tu serás transformado em outro homem. Sansão, sabe, a Bíblia diz que quando ele encontrou aquele leão, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. Ele não conhecia mais o medo, de repente ele era um homem mudado. Isso não significa que você não conhece mais a si mesmo. Você está me ouvindo? Não significa que você não sabe mais o que está fazendo e quando termina o que eu fiz. Apenas significa que naquele momento, o Espírito de Deus tomará conta, se apossará dos seus sentidos e você não vai ver como os homens veem mais. Aqui está, vamos, deixa eu te mostrar, venha. Isaías capítulo 11. Oh, que sejamos cheios da plenitude de Deus. Verso 1, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um ramo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E fará ele... Ouça, essa não é uma responsabilidade do homem, é uma responsabilidade do Espírito Santo. Ele diz, e fará ele... de rápido entendimento do temor do Senhor e ele não julgará segundo a vista dos seus olhos. Você viu isso? Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos. Não verá as coisas de acordo com os sentidos humanos. Verá de forma diferente. Veja Jesus dormindo no barco, ele é o único cheio do Espírito no barco. E os discípulos todos lá. E vão indo e a água começa a entrar no barco e Jesus dormindo. E os discípulos com medo, vamos afundar, e acordam ele. E Jesus se levanta, olha e pergunta, por que vocês estão tão cheios de medo? Ele não disse, Ele diz, por que estão tão cheios de medo? Ele primeiro fala com eles. Nem, vai embora vento, vai embora vento, vai embora. Ele não tem medo, continua impávido. Você entende? Ele está destemido, impávido. Ouçam isso. Ele disse, por que vocês estão com tanto medo? E então ele falou com as águas e o vento. Ele disse, paz, acalma-te. A Bíblia diz que houve grande calmaria. E o velho Pedro... Imagina, Mateus, um cobrador de impostos. E disseram, que tipo de homem é este, que até o vento e as águas lhe obedecem? Que tipo de homem? Mas ei, ele não fez isso antes de receber o Espírito Santo. Não fez. Um dia ele estava atrasado para uma reunião. Leia na sua Bíblia. Os discípulos já estavam indo, o homem estava orando em algum lugar, e já era a hora, e ele, vão, se arrumem. E eles, cadê Jesus? Vamos embora. E eles foram naquele barco, indo tão rápido, temos que ir, e já era a noite. Jesus não tinha chegado e tinham que ir. E Jesus saiu do lugar onde estava orando, e ele olhou, eles já estavam muito longe. Eles estão muito longe da costa, será que há uma estrada? Não, é longe demais, não há atalho. Ele simplesmente pôs os pés na superfície da água. Andou sobre a água. Pedro não suportou isso. Eles olharam e disseram, deve ser um fantasma. Meu Deus, todos estavam desesperados.
Eles nunca tinham visto um homem andar sobre a água! Não! Quando viram olhos cegos sendo abertos, acharam que o Deus Todo-Poderoso havia descido. Quando ouvidos surdos ouviram, eles gritaram. Quando coxos se levantaram, acharam maravilhoso. Quando homens foram curados, disseram, é o próprio Deus. Agora, lá vem ele andando sobre a água. E ele não estava na ponta dos pés procurando algum... Será que tem um pedaço de madeira aqui? Não! Aquele homem estava simplesmente andando. Aleluia! Simplesmente andando. Esse é o meu Jesus. Glória a Deus. E disseram, quem é este? Eles achavam que estavam mortos. Acharam que tinham morrido. Mas eu tenho filhos. Alguém deve ter pensado que foi algum ato de vingança. E o homem andando bizarramente. Ele disse, não tenham medo, sou eu. Pedro ouviu aquela voz, ele já havia ouvido várias vezes. Não tenham medo. E quando Jesus diz, não tenha medo, seu medo vai embora. Sabe, não tenha medo. Quando Deus te diz algo, ouça, quando Deus te diz, não tenha medo, Ele não está tentando, você nunca vai se encontrar depois que Ele falar, ok, Senhor, ok, Senhor. Quando Deus diz, não tenha medo, isso significa... Aleluia! Quando ele disse, haja luz, houve luz. Agora, quando ele disse, não tenham medo, ele mesmo se tornou não ter medo. Você pegou isso? Aleluia! Aleluia! E Pedro entendeu isso, foi por isso que ele gritou, ele disse... Ei, se é você, me diz para ir ter contigo andando na água, eu quero fazer o mesmo. E Jesus diz, vem. Sabe, Jesus nunca disse, Pedro, você quer tentar isso? Você sabe quem eu sou? Eu sou maior que você. Você quer ser como eu? Tá brincando? Jesus, ele nunca falou assim. Ele não estava com inveja. Ele não disse, você é só um homem, é só um homem. Não! Ele disse, ora, venha! Aleluia! Venha! E a Bíblia declara, rapaz, como isso me alegra. Ele veio sobre a palavra de Jesus. Jesus disse, vem. O homem, de fato, deu um passo para fora do barco. Valer, irmão. Deu um passo para fora do barco. Imagina João e Tiago no barco. Lá vai Pedro, olha Pedro. Ele saiu e andou sobre a água para se encontrar com Jesus. E então ele viu grandes ondas que vinham. Você já viu essas ondas? Elas vêm tipo... E ele disse... E de repente ele começou a afundar. Irmão, é isso, você vê, isso nos diz algo sobre a nova vida. A vida que somos chamados para viver é o andar sobre a água. Esta foi a diferença entre o homem que tinha o Espírito Santo e o homem que não tinha. O homem que tinha não julgou as coisas de acordo com a sua vista. Ele viu as mesmas ondas, mas estava impassível. Ele viu a mesma coisa, mas estava impassível. Mas o outro cara não tinha o Espírito Santo. Quando ele viu, ele... E começou a afundar. E ele clamou, mestre, salve-me. Jesus toma a mão dele e diz, por que você duvidou? E andaram juntos. Jesus não pegou ele no colo e o jogou dentro do barco. Nem disse, nunca mais tente de novo. Sabe, tem gente que diz, bem, eu orei por algo e não funcionou, e aí desde então nunca mais orei de novo. Não, não é assim com Deus. Ele o levantou e ambos andaram juntos para o barco. Aleluia! Todos os discípulos poderiam ter dançado na água naquele dia. Rapaz, eu queria ter estado lá. Vamos lá, todo mundo, vamos dançar na água! Aleluia! Isso aconteceu uma só vez no mundo. Todos os discípulos poderiam ter dançado na água. Mas ei, algo melhor do que dançar na água estava vindo. Depois que Jesus
foi ressuscitado dos mortos. Ele disse: como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Mas permaneçam e esperem pela promessa do Pai. A Bíblia diz que quando o dia de Pentecostes chegou, que estavam todos em concordância, reunidos em um lugar. Meditação, eles tinham sido quebrados. Às vezes é bom esperar. Sabe por quê? Todas as suas opções acabaram. Enquanto estavam lá, a Bíblia diz que, de repente, o Espírito Santo não veio. E aí alguém: Pedro, você ouviu alguma coisa? Eu acho que eu ouvi. Não, quando o Espírito Santo opera em sua vida, você não pergunta: será que eu ouvi algo? Sabe, é como se eu tivesse sentido algo, não é como se. É como se. A Bíblia diz que foi repentino. De repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ouçam, eles tinham trancado as portas e as janelas, porque havia uma grande multidão reunida naquele dia lá fora. Era o dia de Pentecostes, uma grande festa, e todos os judeus de diferentes nações se reuniam. E só Deus sabia o que estava na mente daquele povo naquele dia. Os discípulos estavam com medo. Não podiam sair. Estavam todos sentados, em concordância, sim. Quando você sente a pressão da perseguição, imediatamente entra em concordância. Mas quando foram cheios do Espírito Santo, o lugar ficou quente. Enquanto oravam e se derramavam, com palavras em outras línguas, ficou quente. Alguém abriu as janelas que eles estavam com medo de abrir. Abram as janelas! Andando para cima e para baixo, orando em línguas, 120 pessoas. Sabe o que são 120 pessoas falando em línguas? E andando para cima e para baixo? E Maria estava lá. Maria recebeu o Espírito Santo. Eu estou falando da mãe Maria. Você entende? Ela estava dançando no Espírito Santo, bem ali. Abram as janelas! E aqueles que estavam do lado de fora começaram a ouvir o barulho. E eu imagino alguém jogando uma pedra. Quem é que está fazendo barulho aí? E então, olharam e encontraram Pedro, grisalho lá. Sabe, quando você dança no Espírito Santo, não é comportado assim. Não, você não faz assim, sabe? Você se solta inteiro e sai dançando. Aleluia! Não é uma dança horizontal toda certinha. Não, a gente vai na vertical. Aleluia, glória! Oh, glória! Aleluia! E lá estava Pedro dançando. Pedro lá dançando. E disseram: a cerimônia nem acabou ainda e vocês já estão bêbados? Disseram que estavam bêbados. Estão bêbados. E aí viram que não havia apenas homens, tinha mulheres também. Lá estava Maria Madalena balançando assim. Tinha que ser. Vejam o que eu vejo. Lá estava Tomé, que disse: eu nunca vou acreditar se eu não vir. Lá estava ele. Ele não se aguentava em pé. Eu posso ver aquele coletor de impostos. O que é isso? E Mateus tremendo. Meu Deus, meu Deus. Quer saber? Disseram que estavam bêbados. E Pedro ouviu dizendo que estavam bêbados. E ele olhou para baixo e todo mundo estava dando atenção àquele barulho que vinha daquele lugar. Eram 120 pessoas. E Pedro, a Bíblia diz que ele abriu a porta. Foi lá fora e ficou diante deles. E ele disse: estes não estão bêbados como vocês supõem. Este é o mesmo Pedro que negou Jesus não fazia muito tempo.
Pouco antes disso, perguntavam, você não era um deles? Eu não. Ele fugiu. Este é o mesmo Pedro. Quando o Espírito Santo entrou nele, ele não planejou, ele não desenhou, eu vou sair. Eu não vou ter medo. Eu vou falar. Eu não vou ter medo. Eu vou ser ousado. A Bíblia diz que ele foi lá fora com os outros 11, todos saíram. Todos ali em pé. E eles ali o tempo todo. Enquanto Pedro pregava, João apenas orava. Aleluia! Havia algo novo. Quando Jesus pregava, o Espírito Santo estava em Jesus, eles não sentiam nenhum poder. Todo mundo olhando para ele assim, Quando cansavam, mudavam só a perna de apoio. E olhavam para ele assim, esperavam um pouquinho e pensavam, quando vai terminar? Mas quando Pedro pregou, a Bíblia diz que ardia em seus corações porque havia algo no ar. O Espírito Santo tinha chegado. Irmão, não estamos sozinhos, aleluia! Não estamos sozinhos. O Espírito Santo já veio. Havia algo no ar. Estavam lá. Havia algo no ar. Homens, mulheres, crianças, movidos, chorando. Disseram, homens e irmãos, o que devemos fazer? E ele disse, creiam em Jesus Cristo e vocês serão salvos. Havia algo no ar. A Bíblia diz que 3.000 foram adicionados à igreja naquele dia. Na vez seguinte que Pedro pregou, havia uma grande multidão lá fora. E o homem estava pregando sobre o Jesus que havia curado aquele homem que era impotente em seus pés. E quando ele terminou de pregar, a unção estava no ar. Permeava todo lugar, estava no ar. Eles literalmente sentiam algo. Outra vez creram. Ele disse, ouça, o Espírito Santo nos disse, para não termos medo de nada, porque ele vive em nós. Você está me ouvindo? Ele habita em nós, para que você possa ser cheio com toda a plenitude de Deus. Cada um de vocês deve ter na totalidade o Espírito Santo inteiro, de forma que quando você se mover, não seja você se movendo, seja o Espírito do seu Pai se movendo em você. Nós não somos desse mundo. Aleluia! Quando ele entra em sua vida, em sua totalidade, você literalmente sente a presença dele em suas pernas e em suas mãos, em seus dedos e na sua cabeça. Ele olhará pelos seus olhos, ele falará pela sua boca. Você está me ouvindo? Ele se moverá com o seu corpo. Você está me ouvindo? Este é o Espírito Santo em nossas vidas hoje. Nós não somos deste mundo. Obrigado, Senhor Jesus. Nós temos algo que os profetas de antigamente não tinham. Nós temos algo que os sacerdotes de antigamente não tinham. Que vocês possam ser cheios com toda a plenitude de Deus. Louve ao Senhor. Continua na próxima parte. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.